São de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornada Teológica. E é com muito prazer, gente, que voltamos aqui, desde segunda passada, trabalhando um pouco sobre os papas. Foi um assunto polêmico, né? O assunto da vez, né? O novo papa aí, Papa Leão XIV, né? Mas hoje não é sobre isso, mas vai fazer sentido, porque o tema é importante. E claro, que eu sei que vocês já tinham me pedido, já tinham falado, queria o pastor Valverde de novo, e aqui tá o homem, gente, tá aqui. Tá? Vocês ficaram pedindo no Instagram, cadê o pastor, cadê o pastor? Não abandonei não, gente, eu tava viajando e o pastor tava aqui. Mas hoje a gente vai falar de um tema, mas também deixar que o pastor dê uma saudação pra vocês aí, um oi. Meus queridos, boa tarde a vocês, dessa dia tão maravilhoso. E é uma oportunidade ímpar e singular para mim estar aqui ao lado do professor Eliel. E fico assim, o meu coração se destraçalha quando vocês dizem assim, eu estava querendo o pastor Valverde de volta. Gente, não é por vaidade não, mas isso me faz um bem tão grande, porque é sinal que nós estamos no mesmo diapasão, né? No mesmo caminho. Isso realmente me alegra, porque o evangelho a gente precisa estar em comunhão, tá no caminho que é Cristo, né? Nessa verdade. E quando vocês expressam essa vontade de voltar aqui para entender algumas outras coisas, isso me fortalece e me anima, motiva, né? Me motiva a essa caminhada tão difícil, tão árdua. Sim. Que ao contrário de todos pensam que a caminhada cristã é fácil, mas não é. Quanto mais árdua e mais difícil, quanto mais luta você passa, mais perto da cruz você está. Exato. E hoje, como tema, vamos trabalhar o relativismo, gente, e a perda da verdade. Que eu creio que muitos de vocês já ouviram esse nome, relativismo, já ouviu verdade absoluta, e talvez muitos nomes no campo do acadêmico, no campo da escola, mas é mais palpável do que vocês imaginam. Então, hoje, para a gente introduzir esse assunto, eu queria ler aqui um pouquinho de um artigo para a gente entender a discussão, tá bom? Vamos lá. Começamos com relativismo. Estamos numa era em que a verdade se tornou subjetiva. O que é verdade para um deixa de ser verdade para outros, né? Ou seja, dentro da igreja a gente também vai ter alguns relativismos, pastor, que é salvação, doutrinas, né, importantes, pecado, moralidade sexual, e tudo isso tem uma influência muito da cultura pop, né? A gente vai chamar que depois da globalização o mundo inteiro veste a mesma coisa, fala a mesma coisa, usa os mesmos equipamentos digitais. Come as mesmas coisas no shopping. Come a mesma coisa. Você pode ir lá numa ilha, o McDonald's já chegou lá, né? Então isso causou muito problema. Ou seja, a verdade bíblica não é mais uma verdade que qualquer um acredita. Agora tudo tem que ter um pé atrás, tem que ver o que é. E aí eu gostei muito de uma frase de John Stott, que ele diz assim, a verdade bíblica não é verdade porque cremos nela porque ela é verdade. E para introduzir isso aqui, pastor, como, na verdade, né, o que é relativismo? Tem relativismo na igreja? Como que a gente consegue fazer essa identificação baseado? Porque assim, uma coisa é a gente identificar na igreja, mas saber quem é o fator externo. Quem é que trouxe isso? Alguém é culpado. Claro, quem recebeu também é culpado. Mas veio da onde? Puxa, isso é muito bom. Primeiro que a gente tem que, para saber isso, tudo essas perguntas, a gente tem que estar no enunciado da questão, né? No problema. E aí a base é entender o que é verdadeiramente o relativismo, né? A gente fala tanto em relativismo, tem pessoas que nem sabem o que é isso. Só ouve. Pois é, mas o relativismo é a ideia de que as verdades e valores morais, elas podem ser modificadas, não são absolutas. Sim. Entendeu? E nem universal. Então, e assim é relativo, de acordo com a cultura, de acordo com a história, de acordo com o comportamento, de acordo com o que a sociedade impõe, pós-moderna impõe. Isso pode mudar. Então, isso é o relativismo. Você pegar uma coisa que de verdade, uma verdade prática absoluta, e transformar ela dentro do conceito
social, moral, ético, político, de qualquer forma, principalmente religioso, e aí entra a igreja, né? Sim, sim. Para que as pessoas possam aceitar isso. Isso é o relativismo. Você falou a respeito de... que mais? Os fatores, porque a gente sabe que já que entrou... Como começou. Porque se entrou tem que ter um condutor, né? O relativismo veio do século XVI, na época do Iluminismo. Sim. E um pouco antes, né? Ou depois do Iluminismo, antes do Iluminismo, aliás. E a gente vê essa transformação até com um filósofo que tinha também na época, chamado Spinoza. Uhum. E ele criou uma fala, ele tinha uma fala exatamente isso, desfragmentando as verdades bíblicas. Que ele falava, Deus não é tão cruel assim, Deus não é tão amoroso, o diabo não é tão feio, assim, o diabo não é tão feio como se pinta, o fogo eterno não é tão eterno assim, não é tão quente assim, entendeu? E para de pensar que Deus, entendeu? Essas coisas. Então ele dava uma concepção nova, o Spinoza, dessas coisas não serem tão verdade absoluta. Sim. E veio também um pouco antes com Dante Alighieri, quando ele escreveu a Divina Comédia. Que aí fala muito desse assunto de que é o céu e o que é o inferno, né? Ele criou uma outra concepção disso. Mas aquilo era uma sátira que ele escreveu, né? A respeito de céu e inferno, sabe? Uhum. Salvação. A Divina Comédia fala muito dessas viagens malucas. Primeiro a pessoa viaja até o inferno, né? E aí passa por várias regiões Purgatório. do inferno, sabe? Então, quando ele destaca isso, ele tenta conceitualizar dentro do entendimento humano o que é verdadeiramente o inferno. E depois ele vem com o céu. Mas o céu que você não pode... A Bíblia diz que você jamais se mostrou aos mortais, né? O que é o verdadeiro céu. E aí, quando você tenta especificar um Deus, esquadrinhar dentro do seu conceito, do seu conhecimento, esquadrinhar uma verdade absoluta de Deus dentro daquilo que você acha que é verdade, você já está sendo relativista com a palavra, que Deus é acima de tudo, muito superior a qualquer verdade do homem, né? Isso me lembrou também, pastor, um livro que... Isso é uma coisa triste da nossa cultura, né? O brasileiro, às vezes, se orgulha disso. Somos o país com a menor taxa de leitura, né, do mundo inteiro. Somos um país no qual é dito, agora trazendo para o cristão, a taxa de leitura bíblica também é baixa. Muito. Né? Se fez, eu não sei se tem se dado aqui, mas é um livro aqui do Brasil, Ceticismo da Fé, do Dr. Rodrigo Silva. Ele vai dizer que tem um dado americano, que foi feito um levantamento, quantas pessoas conheciam Jesus Cristo. E aí fizeram um dado de letra A, B e C, se era Jesus, era o Messias, se era um jogador do Chelsea, se era um jogador não sei do que. Ou se era o técnico de futebol era um técnico... do Flamengo. Boa parte colocou que era o jogador, era técnico. Poucos colocaram. E parece uma brincadeira que, se fosse feito no Brasil, não ia ser tão diferente. Eu acho que ia ser pior. Ia ser bem pior. Não quem não sabe quem é Jesus, mas talvez detalhes bíblicos passariam despercebido. E aí me fez lembrar desse livro da Rússia, que se chama Irmão Karamazov, que é Dostoiévski, que é pedido para ler na escola, metade não lê, que é um autor russo cristão, ortodoxo, e a temática do livro é os irmãos Ivan e Alyosha, que são um monge e um ateu. E o livro inteiro é o relativismo, só que a gente está falando do século XIX. Isso. E olha como é que já estava latente essa força, e ele diz assim, um momento de briga, os dois, um vira pro outro, e a Ivan diz, rapaz, Alyosha, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Então não existe nada, não existe verdade, não existe nada. E logo, se não existe, não tem por que te discutir. Porque você não pode ficar chateado se eu te bater e nem você de apanhar. Porque tudo é relativo. Então eu matar alguém, não tem por que incomodar. Isso é interessante porque os direitos humanos, pastor, hoje a política e uma classe do cristianismo diz que não... Deus é amor, Deus não queria assim, Deus não faz assim. Como se a gente fosse doutor em Deus. Né? A gente bate o martelo, Deus não quer assim, Deus não age assim. Mas aí quando você pergunta o parâmetro, não é parâmetro bíblico, é o achismo. Não, eu acho que Deus não faz assim porque tadinho. Olha o fulano de tal, ele é tão legal, por que Deus faria isso? E é o que esse Dostoiévski ele vai dizer. Não tendo um Deus justo, fiel,
que se ira, que ama, que tem misericórdia, que tem justiça, não faz o porquê. Não tem um Deus soberano. Não tem conversa. Soberano. E aí, não tem o porquê esse papo. O que é errado ou certo? Esse filtro tem que ter uma verdade absoluta para ter esse filtro. E aí, como que a gente olha isso, pastor, hoje, nas igrejas? Por que o senhor acha, ou tem visto, né, sua opinião, em referente a doutrinas como pecado, salvação, está conseguindo ser mudada por causa desse pensamento do século XVI? Porque as pessoas, elas são rasas demais no conhecimento. Eu tenho saudade do tempo em que os evangélicos iam chamar de os Bíblia. Sim, e era uma crítica, né? Era Pois é. ruim. Né? Era engraçado que os Bíblias eram uma crítica. Antes eram os cristãos, né? Os pequenos cristos. E o mundo via isso como crítica. Quando o mundo absorve e a igreja é simpática ao mundo, nós já entramos no relativismo. Nós já relativizamos a palavra de Deus, né? Porque o mundo já está começando a entender e aceitar e querer. Quando, na verdade, o evangelho é de confronto. O verdadeiro evangelho de Cristo é de confronto. O difícil dos crentes hoje, e aí vem o relativismo, é viver esse evangelho de confronto e querer aceitar esse evangelho. O difícil dos crentes modernos é dispensar o Deus da glória e aceitar agora o Jesus da cruz. Porque o Deus da glória te dá poder, status. O Deus da glória, ele trabalha de acordo com a tua vontade, o seu jeitinho, né? Só que agora o Jesus da cruz te manda você ser crucificado, entendeu? Em Cristo, Paulo fala isso. Então tem uma grande diferença. A visão que eu tenho disso, o meu nobre professor e os ouvintes aqui da Melodia, é que nós realmente precisa entender um pouco no livro, o que está escrito no livro de Apocalipse 2, a partir do versículo 1, aquela igreja de Éfeso. Perfeito. Quando Deus manda voltar à essência do primeiro amor, né? Volte para o primeiro amor, né? Porque nós perdemos esse primeiro amor. E para se cumprir a palavra, sim. Porque a palavra diz, literalmente isso, que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é interessante que o texto diz, e ouvindo a verdade, seria como comichão, incomodaria a verdade. Exatamente. Que loucura, né? É exatamente o que nós incomodaria. Estamos vivendo. Incomoda a verdade. Olha que coisa interessante, professor Eliel e os meus nobres ilustres irmãos que estão assistindo esse programa. Quando a gente fala dessa verdade absoluta em contraponto ao relativo, ao que é relativo nos dias de hoje, nós estamos dizendo que estamos acostumados hoje em dia com a mentira. Hoje em dia, pregar a verdade dói. Pregar a verdade incomoda. Então, vamos pregar a mentira para o povo, sabe? Vamos subir no púlpito e pregar essa graça, que Deus vai fazer tudo por você, que Deus vai te ajudar, que em vez de você é a pedra feliz, preciosa de Deus. Você é a coisa mais importante de Deus, é a pedra preciosa, você é precioso, não sei o quê. Então, acabou essa coisa, essa verdade de cruz. Sim. O mundo esqueceu da cruz. Eu não digo o mundo material, os ímpios, os infiéis, não. Eu digo o cristão mesmo, o povo que era para aguardar, né? Exatamente, que os pastores, os líderes, os grandes líderes das grandes igrejas, eles têm dificuldades enormes de pregar essa verdade da cruz. Porque as pessoas vão olhar, mas ele está falando de renúncia, está falando de pobreza, está falando de desgraça, está falando de miséria, está falando de sofrimento, mas a vida dele é muito boa. Olha essa igreja, olha o ar-condicionado, olha o tamanho do palco. Olha a performance olha o carro que ele tem. Dos coaches que andam nessa igreja. Olha o carro que ele tem. A gente prega um Jesus da cruz. A gente prega um Jesus da cruz que quando ele foi para Jerusalém pediu emprestado a uma mulher um jumento. E as pessoas não querem ir com o carro da igreja para a igreja, porque tem o seu touro. Quer dizer, esse Jesus da cruz não é esse Jesus que é pregado não é o Jesus da cruz de fato e de verdade, de status. Dá um constrangimento falar isso, sabe, o professor Eliel? Mas não tem outra saída, sabe? Eu não entendo o evangelho que as pessoas não podem abrir mão de 2 horas, fazer um trabalho social, assistir alguém que está nos hospitais, os enfermos, ou chegar cedo numa escola bíblica dominical. Para se alimentar mais, para se alimentar, para conhecer essa verdade, ou participar mais dos cultos de oração, ou estar conectado com os irmãos da igreja, porque seus afazeres
Tá pessoais e seus interesses financeiros, sociais, familiares são maiores do que a própria igreja. E isso incomoda falar isso porque nós vivemos numa sociedade que, se falar isso, ofende as pessoas. Agride as pessoas. Entendeu? Então, o evangelho deixou um evangelho de confronto, deixou um evangelho... Hoje em dia, o evangelho é literalmente de status, de bem-estar, né? Daquilo que é simpático ao meu entender, daquilo que eu preciso. Isso me lembra, pastor, uma pregação. São pastores antigos, né? Que é a A.W. Tozer. A A.W. Tozer foi um grande pastor. E tem uma frase dele no meio de uma pregação, ele falando sobre relativismo, também século XIX para XX, né? Ele diz assim, ó: o problema é que na nossa época, eu acho que essa frase é mais para nós do que para ele da época. Na minha época, pregação virou piada. Ele diz que palavra virou dinheiro, céu virou lazer, na verdade, inferno virou lazer e o céu já não existe. Ou seja, ele está dizendo que hoje, na época dele, quando pregavam, tudo era piada. Vamos tentar botar uma luz aqui, vamos botar um show, né? Na hora de falar a palavra, não, vamos falar uma coisa que alguém nos patrocine, coloque uma grana em cima, né? Que a igreja goste. E isso, pastor, entra muito no segundo tópico que eu queria trazer hoje, que é a inclusão versus fidelidade bíblica. Hoje, essa palavrinha é a palavra da vez. Inclusão, né? Olha, você tem que incluir o pecador. E incluir o pecado também. Claro que ninguém fala isso, mas nas entrelinhas está desse jeito. Tanto o pecado como o pecador está indo na barca. E aí tem um texto aqui que diz assim, ó: vivemos o dilema entre ser uma igreja acolhedora e ser uma igreja fiel. A inclusão virou um lema forte. Mas o que significa incluir sem comprometer a verdade bíblica? Jesus acolhia pecadores, mas também dizia, em João 8,11, vai e não peques mais. Há uma diferença entre aceitar pessoas e deixar o pecado. Olhando isso, pastor, como equilibrar a graça com a correção? Olha só, primeiro que não se equilibra a graça com a correção, porque a graça já é corretiva. Perfeito, pastor. Então, as duas estão de um lado, do outro lado. Não está uma divisão, né, pastor? Não existe divisão entre a graça e a correção, né? Porque se você quer viver na graça, você automaticamente já se corrigiu lá atrás, né? Sim. Já mudou seu destino, já mudou o foco. Agora, o detalhe maior disso aí é o seguinte, é que o que está faltando hoje, literalmente, é um profundo conhecimento da Escritura Sagrada, isso dentro das igrejas. E eu vou te falar mais uma outra saudade que eu tenho. Eu sinto falta de ser acusado na rua por ser cristão, de ser discriminado quando passava na rua. Olha lá um bíblia, olha lá um crente. Você é crente. Você é crente, rapaz, sai fora, não sei o quê. Eu sinto falta disso, porque hoje em dia, isso agora dentro das igrejas, eu sendo acusado disso para o mundo, isso como uma forma pejorativa, o mundo vivia pejorativamente, porque eu era cristão. Que não podia fazer nada perto de você, porque você era diferente, né, pastor? Diferente, não bebe perto dele, não. E quando eles estavam de bom humor, eu dava apoio e abrangência, aí você é crente, não sei o quê. Ah, cristão, não sei o quê, vai lá ter Bíblia. Aqui, né? Hoje em dia é diferente, né? Nem descobre qual é o cristão. 007. Hoje em dia descobriu a luta. Hoje em dia esse mundo, ele está dentro da igreja tomando café comigo, ouvindo a palavra comigo e rindo junto comigo, mostrando no WhatsApp junto comigo, na hora da pregação. Então, esse é o relativismo perigoso que a igreja viveu e que já se sucumbiu. A igreja brasileira, ela vive de fragmentos. Perfeito, pastor, perfeito. Fragmentado. A igreja está de fragmentos, né, de verdades. Então, só para já colocar só mais uma frase para o senhor comentar, pastor, de John Stott, que ele diz assim, ó: o perigo da igreja se tornar um clube social progressista. Ou seja, ela quer um progresso, mas dentro de um clubinho. Ou seja, dentro do meu clube. Não, eu e o pastor aqui, minha igreja está fechada, mas essa aqui não entra não, porque ela não acredita no que eu acredito. Então seria mais ou menos isso, pastor. As igrejas hoje, elas se dividiram em clubes sociais e cada um tem a sua verdade? Não vamos colocar isso como a máxima de todas as igrejas. Bater um martelo, né? É porque ainda existe aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Sempre tem, né? Sempre tem uns que ainda continuam ainda com essa fidelidade. Agora, na maioria e quase na totalidade, nós vemos uma igreja realmente nesse sentido. Sim. E a gente percebe isso o seguinte, uns vestem uma roupa ou usam o cabelo de um certo jeito.
outras têm uma forma de homilia hermenêutica, um Diferente. exegese do culto, diferente da outra. E aí vai criando os subgrupos divididos dentro do cristianismo. Sim. Né? Ah, não, olha, na minha igreja todo mundo não pode ser barbudo. Então, que barba bonita, que barba perfeita. Né? Outra lá que não pode ter barba, bom, aquele lá é pecador, porque usa de barba. E aí começa a criar esse... Um contra o outro. Um contra o outro. E aí cria esses grupos. E realmente parece, hoje em dia, se você vê algumas igrejas que fazem trabalhos sociais no sábado com roupa todo igualzinho, uniforme, que vai parecendo um clube, né? Sabe? Então tem umas coisas que não dá para entender essa visão total e abrangente do que é o verdadeiro cristão e o cristianismo, e o evangelho, né? O evangelho de salvação. A questão maior é literalmente olhar para o evangelho de salvação em detrimento a olhar para o cristianismo de conveniências, né? Aquela igreja é boazinha, porque... Vale a pena agora. Inclusive é o seguinte, como eu tenho um padrão de vida social mais elevado, não fica bem eu ir na igreja periférica, então eu tenho que frequentar a igreja que está no Candeias, que vão dizer na de Boa mim, Vista. Né? O que vão dizer de mim, eu sou membro daquela igreja, eu tenho que ir na igreja boa, no Candeias, no Boa Vista. Eu não vou na igreja na Aparecida do México, porque aquilo não me cabe, né? Não condeno quem vai. E aí entra... a hipocrisia do o relativismo hipócrita, o relativista hipócrita, que é aquele, não condeno nada quem vai, quem pode ir, porque fica à vontade. Deus está em todo lugar, mas eu não posso ir. Deus está em tudo e em todos. Eu não posso ir, por quê? Porque é um povo pequeno, e depois fica pedindo alguma coisa, e esse povo exagerado, aí eu vou botar defeito nas pessoas, nos irmãos, de Cristo, Sim. Porque eu não posso conviver com eles, então a culpa não é minha, a culpa é deles. Não, é deles. Entendeu? Porque eu nunca sou culpado de nada. É o outro problema do relativismo. É o homem aceitar que ele é literalmente pecador. Quando você acha que todos que estão errados e você está certo, você já está desfragmentando aquilo que é sagrado, né? E aí entra até uma frase aqui, a frase do John Stott, que ele diz que amor sem verdade é hipocrisia, como verdade sem amor é crueldade. Ou seja, quando a gente olha hoje as igrejas, pastor, a gente percebe exatamente o que o senhor falou. Tem muita ação, tem igrejas que fazem um monte de coisa, mas parece que tem uma desordem mental de dizer assim, por que você está fazendo tal ação social? Não, porque a igreja tal faz também. Né? Não, porque a gente acha que isso aqui vale a pena. Aí é que não faz, né? Aquela igreja faz coisa demais. Tudo lá é evento. Ou seja, tá todo mundo pensando que o outro está errado. E aí parece que a gente não tem uma verdade. Parece que a gente está seguindo assim, vocês estão fazendo isso aqui porque na igreja? Não, deu vontade. E aí eu saio daquele padrão de Atos. Atos dos Apóstolos, a igreja começa a entender que está crescendo e uniformemente todo mundo ao mesmo tempo diz, e estão pensando da mesma maneira, dando tudo em comum, pensando em comum, distribuindo seus bens em comum. Ninguém mandou fazer. Mas é a estrutura, porque tinha uma verdade absoluta. É Jesus Cristo. Então, e aí vem um texto antes, diz como que eles tinham essa verdade. E os apóstolos iam de casa em casa ensinando a doutrina de Cristo, que é a verdade absoluta. E a partir de Cristo, eu consigo dar um rumo. O problema é que algumas igrejas, como a gente está pontuando também, não estamos sendo relativistas aqui, a gente está pontuando, nem generalizando, mas boa parte da igreja brasileira e mundial, né, em geral, tem tido um posicionamento pessoal. Não, eu vou fazer tal coisa aqui porque eu acho que é o melhor para trazer verba, para trazer membro, mas não é o que o Espírito pediu, não é o que a Bíblia te deu como parâmetro. Então, pastor, como que a gente consegue alinhar isso hoje para nossa vida, não para a igreja do outro? Porque a gente sabe que é impossível. Não tem como eu doutrinar a igreja do outro. Tem como eu me doutrinar e começar a criar uma performance, né? É começar a interpretar o texto de Atos 2 e não parar no Atos 2. Exatamente. Boa, porque o maior problema é que as pessoas param no Atos 2. Mas esquece que lá em Atos 5, 6 e 7, por aí vai, ou até o Atos 8, que aquelas pessoas foram perseguidas. Quer dizer, uma igreja que não é perseguida, ela está em conformidade com o mundo. E se ela está em conformidade com o mundo, ela não está em conformidade com a mensagem de cruz.
Perfeito. Então, vocês esqueceram de Estevão? Não foi um deles que foram levantados Primeiro lá mártir ali. como um diácono acerca do conselho diaconal? Instruído pelo Espírito Santo. Então ele ganhou o que lá na igreja? Ele ganhou um cargo fixo, efetivo, passou a ter um salário bom, Estevão, casou. E pedrada. Passou a ter, botou um cartaz dele grandão lá, aqui, olha, essa sala do diácono Estevão, primeiro diácono da igreja. Aí passou a ter um dinheirinho levado por fora, porque aí ganha um dinheirinho para ajuda de custo. Não é para nada não, irmão Estevão. É só para que você mantenha a gasolina do seu carro. Pronto. E você tem um dinheirinho aí para a igreja recompensar o trabalho que você está tendo. Claro. E aí Estevão ficou bem sucedido e morreu feliz da vida de idade, e porque o Senhor era com ele. Foi isso que aconteceu com Estevão? Não, é difícil. Então, e por que não prega esse outro lado da mensagem? Não prega. Por que a igreja não... Porque qual é a dificuldade da igreja pregar que Estevão foi apedrejado, que Filipe teve que sair correndo e foi para Samaria, e que outros foram caçados, entendeu? Sim. E foram mortos por causa do evangelho? Porque se eu pregar isso, vai esvaziar a igreja? É isso? Então que eu preciso de uma igreja hoje que, quando chegar aqui na reunião com os pastores aqui, no debate, e aí, meu pastor, quantos membros o senhor tem? Desculpa aí, viu, gente? Eu sei que tem muito jovem, jovem. Quantos membros o senhor tem? Olha, eu estou apenas com 5 mil membros, pensando em abrir também igreja na Argentina, em Buenos Aires. Abrir mais uns 10 entendeu? Aí. E aí, vamos aumentar, né? Aí vamos alargar a tenda. Ué, mas que tipo de Cristo é esse que você está pregando? Porque o Cristo daquela época, as pessoas se reuniam nas casas, sim, um grupinho pequeno, e quando o Império batia lá, o mundo batia na porta, né? O Império Romano... que não era educado. E não eram educados. Vocês estão orando? Olha, eu vou esperar vocês orar para aprender. Não era assim? É fogo, entendeu? E fogo. E aí as pessoas tinham que sair correndo. E aí aquela igreja que começou não existia mais. Por quê? Porque no templo não tinha mais. Por quê? Porque as pessoas iam ser caçadas. Sim. Ué, gente, não está tendo uma dificuldade maior desse mundo moderno, esses bonitinhos de Jesus Cristo de hoje, os pastores lindos e maravilhosos, os levitas bem arrumados, os cabelinhos em pé, as calcinhas apertadas, as meninas com aquelas perucas de sobrancelha e com aquele salto desse tamanho que nem aguenta andar direito. Não está tendo um excesso de preciosismo e relativismo disso em detrimento à mensagem de cruz, de apedrejamento? Sim. Porque eu não sei, o senhor pode me corrigir, meu nobre professor, se a palavra mudou alguma coisa? Deus é mais, pelo contrário. Porque se a palavra não mudou, então eu estou errado. Alguém tem que estar errado. Se alguém está errado e a palavra está certa, esse alguém sou eu. E pastor, isso é interessante, porque no próximo bloco a gente vai trabalhar também a ideia que tudo isso que a gente está conversando ocasionou em problemas internos na igreja. Porque até agora a gente está falando de coisas externas que está entrando. Mas internamente, a igreja, por deixar de ser influência e passar a ser influenciado, isso, que essa é outra problemática, o povo de Israel tinha 3 coisinhas sobre eles: sacerdócio santo, povo eleito e influenciadores. Fizeram totalmente o oposto. Procuraram outro sacerdote, procuraram outro sacerdócio e procuraram ser influenciados. A igreja agora ela toma o lugar de forma simbólica de Israel, nós somos o Israel de Deus, e ali agora passamos a ter a mesma coisa. Novamente fizemos o inverso. E hoje a igreja olha para fora e tenta descobrir o que pode implantar, em vez de olhar para dentro para expandir por fora. Ou seja, hoje a igreja, poucas igrejas, abre a Bíblia e pega de conselho na Bíblia. Ela já vai procurar qual o método que está vigente, que está badalado. Novamente, gente, não estou pontuando aqui nem demonizando nada. Eu sou a favor de método, sou a favor de tudo isso. Contanto que não tire princípio irrevogável da palavra. Método, ele é funcional. Jesus usava mais de 30 métodos. Várias vezes. Ele pregava de um jeito, falava de roupa, tudo ele usava. Mas todas as vezes o princípio era inabalável. Então, o que a gente está vendo hoje é, dentro da igreja, está fomentando internamente problemas que é do século XXI. E no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Guarda aí, já corre, compartilha essa live. Instagram, fala o seu Instagram, meu pastor, pra galera já entrar lá. Eu acho que é Valverde Costa. @ Valverde Costa, você vai ver a foto deste homem, belíssimo. Entra também ali, @melodia 87.9 e também @Casal Delta. Já voltamos. Corre que dá tempo. Valeu! É feito de histórias,
E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Vamos lá, gente, voltamos e já vou voltar com a frase de A.W. Tozer. Uma igreja que não prega a cruz pode encher auditórios, mas nunca transformará vidas. Gente, isso aqui é uma verdade, é uma frase que eu gosto demais, porque A.W. Tozer, ele foi um autor que tem muitos livros referentes à igreja, à estrutura eclesiástica, né? Também ele tem um livro muito bom, A Voz que Clama no Deserto. Ele fala sobre profetas, sobre os dons ministeriais, então vale muito a pena você ler. Mas agora, para nossa discussão, a gente vai trabalhar sobre problemas internos na igreja do século XXI. Ou seja, além dos dilemas externos que estamos tendo, a igreja, pastor, ela está passando por escândalos, ela está passando por culto ao ego. Os pastores, um precisa ser melhor do que o outro. Eu nunca posso aprender, eu nunca posso pregar na outra igreja porque a igreja é pequena, eu nunca posso sentar em uma mesa sem ninguém estar sabendo. Não, é sempre, ó gente, eu agora fui com tal pessoa, é sempre esse ego. Tá faltando, pastor, discipulado, a gente já falou isso em um debate aqui teológico, tá faltando discipulado. Poucas igrejas têm um pastor que vai andar com a ovelha. Normalmente ela vai direcionar no domingo, mas andar não tá tendo. Eu gostei muito também desse detalhe, que é um trecho de um livro, que diz assim, ó: a falta de preparo teológico e a superficialidade doutrinária tem criado divisões e heresias modernas, mas que é desde a Idade Média. Então, trazendo isso, pastor, a urgência da volta de Cristo e das Escrituras. Como que a gente resolve esse problema? Olha, a primeira coisa é que nós não podemos saber nem quando, nem onde, nem quando acontecerá essa volta. Mas nós temos que nos preparar. E nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Porque a dificuldade de entender isso é que nas igrejas se levantam líderes sem conhecimento e sem embasamento. Exato. Esses líderes vão ensinar o quê? Se eles mesmos não sabem. Tem o que falar. Entendeu? Então é assim, o que um líder vai ensinar, o que um cego vai ensinar outro cego qual é o caminho que deve andar? Não vai. Então é assim, por que eu tenho que levantar líderes na igreja? Porque senão a igreja fica vazia, ele vai sair, vai para outra igreja. Tá. Mas na maioria das vezes esse homem é carismático. Ou ele tem dinheiro, vem de uma família nobre e vai ajudar a igreja. Ou
ou a pessoa, o líder que está levantando, tem alguma influência, alguma necessidade dele em alguma área, muitas vezes a área profissional, porque vai dar um gancho ali para ele, um trampolim. Exatamente. Aí pega esse cara, bota uma máscara que ele já é um homem pronto, um homem de Deus que já está pronto, e coloca ele no altar, né? Aí ele vai chegar lá, vai falar, vai ensinar o quê? Vai ensinar o que ele sabe. Olha, eu busco a palavra. E outra coisa, eu não vejo nenhum desses homens assim que dizem que eles estão precisando de conhecimento. Agora, eu vou falar uma coisa, eu conheço muitos, muito preparados, que diz que precisa aprender mais de Cristo todos os dias. Eu não entendo isso. Que e aí, porque é muito engraçado, porque os que se dizem preparados não estão preparados nem para sentar dentro da igreja, porque não sabem nem cultuar Deus. E os que estão muito preparados dizem que não está preparado para fazer certas coisas. Por causa da questão espiritual. Entende que não é brincadeira. Não é. É assim, a questão espiritual, o Espírito Santo de Deus é para você ter intimidade. Você precisa entender e conhecer o Espírito Santo de Deus. Você conhece através da palavra e ele direciona o teu ministério. E hoje as igrejas não são direcionadas o seu ministério e as pessoas que estão na frente de acordo com o Espírito Santo de Deus e com as conveniências. E aí vem essa questão do ego, né, do egocentrismo pastoral. Sabe, tem pessoas que se ela não for a cabeça e o núcleo de toda a igreja, meu Deus, se tiver lá 10 pastores, ele não vai aceitar, ele vai tentar de alguma forma sobrepujar a vontade de Deus na vida das pessoas. Quando você percebe que o líder tem sempre um bom testemunho para contar, mas nunca os irmãos têm, esse líder está com um problema. Quando ele não consegue ouvir ninguém falar e só ele tem a palavra, porque só a vontade dele é que prevalece, já está com um problema. Quando ele sobe em lugares mais altos que os outros líderes, sim, entendeu? Querendo, sabe, dominar uma situação, um cenário, está com um problema. O ego do palco, né? Ele porque precisa ter essa coisa. Isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, né? Porque Jesus é manso e humilde de coração, né? E era o do menor, sabe? O lugar que a gente pode, o melhor lugar que a gente, o maior lugar, o mais alto, o menor e o melhor é aos pés de Cristo. Não tem como você ser diferente. E as pessoas fazem isso por falta de uma maturidade espiritual. Tem muitos pastores que não estão preparados ainda para estar diante de um ministério. E aqueles que estão preparados não vai ficar levantando o dedo, eu estou preparado. Bora, eu quero. Pelo contrário, foge. Deixa aí, foge. Por quê? Porque existe coisa chamada responsabilidade espiritual, existe temor do Espírito Santo de Deus, existe literalmente uma entrega para o ministério. Até um reconhecimento, né, pastor? De falar assim, eu sou pequeno, eu não sou tudo isso. Vai dar ruim. ruim. E aí é nisso que Deus fala, peraí, é esse aí que eu... Exato. Tem preparo, sabe, mas entendeu que não é ele. Se não tiver alguém por trás, ele cai. E pastor, só um detalhe aqui, ó, que a gente tá falando desses problemas internos, e o que a gente sempre pauta junto aqui, a maioria nos conhece, já tá vendo isso nos nossos debates ou aqui, que a gente fala sobre a falta de leitura bíblica e a parte teológica. Em vários debates já falamos que teologia não é para um grupo, é para o crente. Só que por que hoje tem seminário, tem faculdade? Porque se perdeu o que Atos dos Apóstolos fazia dentro de casa. Isso. Como se perdeu, Deus levantou outros homens para criar universidade, criar fora da igreja. Mas algumas igrejas voltou com sistema de seminário, cursos de liderança. O problema que o que a gente percebe é, de novo, a igreja pauta temas e não entende que isso tinha que ser rotina. Isso. Não podemos fazer. Gente, hoje o culto é teológico. Aí depois passa 2, 3 meses, agora volta para a mesma pregação que estava, mesma baboseira de show, e esquece a Bíblia. Então, pastor, como que a gente alinha isso aí? Como que a gente consegue ensinar uma igreja que está fraca teologicamente referente à Bíblia, sem bater, né? Porque assim, uma coisa é chegar no púlpito, gente, hoje eu queria pregar sobre calvinismo e arminianismo. Não é essa infantilidade. A gente sabe que não é palco para aquilo, não é estrutura para aquilo. Mas como que eu consigo ir alinhando temas pertinentes à teologia e também à verdade bíblica sem dar um choque de cara para a igreja? Olha, é fazendo com que as pessoas gostem daquilo que vem e do entendimento daquilo que vem da parte de Deus.
elas precisam, você tem que introduzir nas pessoas, nos crentes hoje, e ensinar teologia dentro das igrejas, mas de uma forma com que elas despertem o interesse de ler essa leitura Sim. dentro de casa. Porque quando eu falo assim, e na próxima aula, Apocalipse 10, não percam, saberemos de tudo sobre Sim. Apocalipse. Você A cria uma pessoa vai surpresa, chegar, né? exatamente. O pai de família que está ali, o filho mais velho e tal, vai estar ali falando assim, bom, esse assunto o pastor vai tratar na igreja. Aí já deixa de ser dentro de casa. Sim, ele sabe que é na igreja. Porque o que seria bom é fomentar a pesquisa. Eu acho que tudo quanto é estudo, e principalmente teológico, ele precisa ser uma coisa que seja agradável, que dê prazer, para depois a pessoa buscar realmente o entendimento ortodoxo, né? O fundamental da palavra. Porque se você começa, já querer que você se converteu hoje, aqui está a Bíblia, abra lá, de Gênesis a Apocalipse, você de um ano só para um ano, hein, para ler. E já toma um comentário bíblico aqui também. E já tem um comentário que eu quero que você, inclusive, toda vez que eu perguntar, você me dá uma ideia. Sim. As pessoas vão se cansar Vai matar. Vai matar. Agora, se você começa Conduzir, a né? mostrar, né, o grande segredo de você estudar teologia é quando você fomenta no coração dela a necessidade de aprender aquilo para a tua própria vida, Uhum. sabe? Para que você possa entender Cristo, para que você possa entender Jesus na plenitude, como Deus trabalha. Sim. Porque as pessoas não são levadas a isso, elas são levadas a aprender para si e não para passar para a família próximo, dela. Então está faltando mesa, como você gosta de dizer. Eu acho esse termo Mesa. lindo que você usa Falta muito. mesa. Falta mesa, falta estudo teológico dentro de casa, porque os líderes não fomentam isso no coração das pessoas, mas querem fomentar dentro da igreja. Isso é interessante, pastor, porque assim, ó, você que está nos ouvindo, talvez você está vivendo aí uma igreja, tá? A gente não citou o nome de nada, denominação, mas você talvez está vivendo a igreja que está assim, que está incluindo sem confrontar. Isso. Talvez está pregando uma meia-verdade. Isso tem te incomodado, tem te magoado. Então, o primeiro conselho que eu daria para você é isso. A sua casa precisa ser igreja. Não confunda isso. Ó, gente, não confunda isso com desigrejado não, tá? Desigrejado é heresia e é maluquice que o diabo tá colocando. Entenda, ouça com calma. Entenda que a sua casa é a extensão da igreja. Não é a igreja. Não é inverso, não é igreja. Isso também é outra frasezinha da novo relativismo. A tua casa é a igreja. Não, a tua casa não é igreja. A tua casa é uma estrutura da igreja. Tanto que em Atos dos Apóstolos você não vai ver ninguém dizendo estamos aqui é a igreja. Não, somos a igreja e estamos nos reunindo. A partir da reunião se tornou igreja. Assembleia, né? Então a sua casa precisa ser o lugar que, se na sua igreja você está vendo essas faltas e você aprendeu na aula hoje, anota, fala, ó, tô sentindo que eu não tô tendo Bíblia na igreja. Você vai esperar o quê? Vai esperar ter? Dentro da sua casa, procure, leia a sua família, chame. Quando for pro culto, isso é uma coisa que eu ensino para meus filhos desde pequeno, gente. É uma mania feia que o crente tem. Isso é na área até secular. Você aprende uma coisa nova, você fica aqui, ó. Gente, eu sei que tem gente boa de memória, mas normalmente, tem a frase até de um professor meu que diz assim, confie na tinta, mas na sua mente não. Leve uma coisa para anotar, aprenda a anotar, aprenda a pegar tema, pastor, dia tal. Pra quê? Pra você comer em casa, ruminar, você compartilhar. Talvez você vai ver, pô, isso aqui não foi legal. Você pode em casa tentar comer melhor, né? Então, guarde isso, porque a igreja está doente. Estamos precisando de uma reforma espiritual. E essa reforma começa hoje, na sua vida, não é na igreja. Não queira ser doutrinador de igreja, não vai funcionar. Até porque, se fosse você no lugar, talvez você nem faria certo. Então, não vamos também com essa crítica de, a igreja tal erra. Se fosse você... né? A gente é bom de ser médico dos outros. Médico nosso de guerra. Mas isso não quer dizer que eu vou ser relativista. Tendo problema na igreja, sim. E para consertar, começa de nós, a partir de um programa desse que está tentando despertar o conhecimento, e também de você. Pastor, dê suas considerações finais sobre isso, o seu conselho aos ouvintes, para encerrarmos. Ô, meus queridos, é o seguinte, tudo que o professor Eliel falou aqui é muito pertinente aos dias de hoje. Se nós quisermos buscar uma igreja avivada, não adianta você chegar na frente de um público,
dentro da igreja numa quarta noite, num domingo, e falar, viva-nos e vem, levanta em busca do... Não é coletivo. Não. O avivamento é uma coisa individual, é cada um, é dentro do coração de cada um. E vem através de quebrantamento, vem através de confronto do pecado, confronto Sim. dessa verdade. O avivamento não vem só na música, e bater cabeça, isso não vai resolver o problema. Porque a forma que Deus trabalha com esse grande avivamento é quando você reconhece que você é um pecador e precisa da misericórdia divina e que o Espírito Santo de Deus vem para te orientar. Se todos fazem isso coletivamente, a igreja seria avivada. Mas não adianta um fazer o outro não para dentro da igreja, que a pessoa está avivada, mas os outros irmãos não estão. Esfria rápido. Entendeu? Esfria rápido. Então, o problema é buscar esse avivamento, é buscar na literalidade, intimidade literal com Deus através da palavra. E dentro da igreja, buscar sempre um conhecimento de que eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso. E tudo eu dependo de Deus, tudo eu dependo de Jesus Cristo. Ele é meu Salvador. Não tente, como o pastor Eliel falou aqui, um doente querendo ensinar outro doente, querendo curar outro doente. E a igreja é cheia disso, a igreja é um hospital. Que o único que as pessoas não buscam é Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Diferente dos hospitais, quando a pessoa está doente, quando o médico fala assim, ó, olha o relativismo aí. Se a pessoa está no hospital de base, o médico vai lá, fala bem assim, você vai ficar em jejum de 24 horas, você vai tomar essa injeção, essa, você vai fazer isso, isso e isso. Aí você fala assim, se eu não fizer, morra. O médico fala na hora, lá no hospital. E você obedece o médico. Até mais, às vezes. Faz até mais. E se um outro irmão, um outro paciente que estiver do teu lado, doente, fala assim, não faz isso não, toma esse remédio, senão o médico me mandou tomar esse. Eu só vou tomar esse. E eu não vou por você, que você também é um doente. Você não tem expertise para isso. Você não tem expertise para isso. Isso é no hospital. Agora, se a igreja é o hospital da alma, por que a gente tem que ouvir mais os que estão doentes igual a gente do que o próprio médico? E isso, pastor, é interessante porque no mundo digital estamos vivendo uma era que tudo é falso. A gente, às vezes, é uma luta para descobrir o que é verdade e o que não é. Muitas notícias. Tudo é relativo, mas em 2000 anos, 350 anos atrás, um homem disse assim, eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. João 14,6. Ou seja, alguém disse que era verdade e este homem, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, deixou claro que por meio dele era simples resolver as coisas. Aí, para combater o relativismo de hoje, primeiro que você não vai vencer mais. Porque esse soldado, esse exército já que vem na nossa direção... Está armado, firme. Não tem, vai atropelar. Agora, se você quiser manter vivo na fé... porque numa guerra não morre todos os... Não, tem gente que faz... Se você quiser viver firme na fé na fronteira e ainda sair chamuscado, mas vivo, lembre-se de uma coisa. Você no mundo... material, você só carrega 3 verdades. Você vai nascer, você vai morrer, você vive e vai reproduzir, depois você morre. E no plano espiritual, no propósito de Deus, é só uma mesmo. Que entre o seu caminho e a verdade, entre o seu caminho e a sua vida, há uma verdade absoluta, incontestável. E essa verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele está no teu caminho e na tua vida. Ele é o meio, é o centro, é a verdade absoluta das coisas. Então, quando você usa essa verdade absoluta das coisas, você fugiu do relativismo. Mesmo que o relativismo religioso e que o mundo venha sobre você e você morra, mas você vai morrer com a verdade e você vai ter vida eterna. Porque a verdade te leva à vida eterna. E o pastor fez um paralelo com guerra para a gente finalizar. Eu lembrei de C.S. Lewis. Ele viveu ali no período da Segunda Guerra Mundial. Isso. E ele fazia programas na rádio para soldados no meio da trincheira. Isso. E teve uma vez que ele falando, não sobre relativismo, mas sobre problemas, heresias dentro da igreja, ele dizia assim, ó, sabe qual é o problema? Quando você não vai com Cristo, quando você não usa Cristo para resolver os problemas, você vai para a guerra como um soldado, que em vez de usar arma e escudo, usa uma vareta de pau. Assim é o cristão hoje. Em vez de preferir Cristo... A Bíblia, que é uma espada, é uma arma. Você está querendo lutar a pior guerra do planeta com as armas mais fracas, que é a sua cabeça. Não vai funcionar. Fugir do relativismo cultural dentro das igrejas é não usar a Bíblia como enfeite. Debaixo da Bíblia, debaixo do braço.
e nem a Dava até mostrar um que é corte isso aí. cristão. Porque assim, as pessoas vão com a Bíblia assim hoje em dia mostrando. É. Mas aquela A Bíblia Bíblia vai bonita. fechada e volta Não fechada. sai pra nada. Entendeu? Não é um objeto Armamento sem decorativo. munição, não vira. Não é um objeto decorativo. Aquilo é para ser usado como arma para combater o inimigo da sua alma. E ainda fazendo uma comparação, pastor. Você pode ter uma arma bonita, que é a Bíblia, tá cheio de munição, mas se não apertar o gatilho, meu filho, E se não não tem souber guerra. usar. E não souber Se usar, souber usar, vai é morrer do B.O. mesmo jeito. Então, queridos, é sempre um prazer acompanhar vocês na Jornada Teológica, toda segunda-feira às 17 horas. E nosso pastor aqui também sempre uma bênção. Amém. Nos ajudando com conhecimento. E lembrando, queridos, se você não está disposto a sentar para aprender, nunca se levantará para ensinar. Isso. Deus abençoe, um grande abraço, até Você segunda que disse. vem. Deus abençoe a todos, meus irmãos.